Colossenses 2, hoje nós estudaremos os versículos 6 e 7. Na semana passada o Robson terminou o trecho que compreende os versículos de 1 a 5. E hoje nós iniciaremos esse trecho que vai, se eu não me engano, até o versículo 12, versículo 12, mas hoje estudaremos só os versículos 6 e 7. Mas antes de fazer qualquer coisa aqui com relação ao texto, eu quero recapitular com vocês duas lições que nós temos martelado bastante aqui, que são lições próprias da carta aos Colossenses. Vocês devem ter isso em mente para não se perder na explicação de todos os textos. Tudo que for pregado em Colossenses, os irmãos devem ter isso como pano de fundo, porque isso auxilia muito a compreensão correta do texto. Então, o objetivo de Paulo, primeiro, ao escrever essa carta, o objetivo dele é combater a heresia de Colossos. A heresia de Colossos, nós vimos lá no primeiro dia de pregação, nós vimos que a heresia de Colossos continha elementos do misticismo grego, toda aquela ideia do panteão grego de deuses. O gnosticismo ainda nascente, ainda ali em sua forma germinal, mas já despontando alguns ensinamentos, algumas mentiras, e o legalismo judaico. Por quê? Porque a cidade de Colossos era uma cidade muito miscigenada. Era uma São Paulo da época. Não era tão grande, mas era uma cidade muito miscigenada. E a igreja, recente igreja ali, que provavelmente tinha 6 anos de existência, igreja fundada ali por Epáfras, que se converteu através da pregação de Paulo em Éfeso, levou até Colossos e aquela região, Hierápolis, Colossos, e fundou ali aquela igreja que provavelmente tinha em torno de 6 anos. Então é uma igreja recente que tinha abraçado o Evangelho, que era uma pregação recente, era uma ideia recente, mas que estava demonstrando passos firmes, concretos. Não é à toa que Epáfras relata isso a Paulo, e Paulo os elogia nos primeiros versículos da carta. E nos versículos de 1 a 5, na verdade no versículo 5 do capítulo 2, o Robson pregou isso, Paulo elogia a firmeza na fé daqueles irmãos. Então, Paulo queria combater essa heresia para não deixar que elementos dela entrassem no ensinamento ali na igreja. De maneira nenhuma. O meu objetivo com essa carta, principalmente os 2 primeiros capítulos, é combater essa mentira. Tenham isso em mente. Olhem para o texto de Colossenses e tenham isso em mente. O objetivo de Paulo ao escrever o texto de Colossenses, a carta aos Colossenses. E como Paulo faz isso? Qual é a arma de ataque que Paulo escolheu para combater essa heresia? Mostrando a supremacia e a suficiência de Cristo para os irmãos, para a vida do crente. A arma de ataque que Paulo escolheu para destruir a heresia de Colossos é a suficiência e a supremacia de Cristo para a igreja. Não precisava de ideias platônicas, não precisava de ideias dos íons, das manifestações, e não precisava de regrinhas, inclusive. Ele vai falar no capítulo 3 acerca dessas regrinhas, que não tem poder para conter os impulsos da carne, por exemplo. Ele vai mencionar essas regrinhas. Essas regrinhas também não são suficientes. Essas regrinhas não devem compor o Evangelho, não devem compor a vida da igreja. Então qual é a arma? A única arma que os crentes devem se apegar para combater, para viver e para combater as mentiras e as heresias? A suficiência e a supremacia de Cristo sobre tudo. Então ele vai demonstrar em trechos específicos, ele vai pincelar isso ao longo de toda a carta. Jesus Cristo, o Senhor, por exemplo, nesse texto de hoje, ele vai colocando detalhes, mostrando que Jesus é suficiente, que Jesus tem a supremacia de tudo, mas existem alguns trechos específicos
Um deles nós já estudamos, em que Paulo vai tratar isso com mais veemência, com mais nitidez, com mais clareza. O primeiro trecho é o capítulo 1, os versículos 15 a 20. Nós já estudamos esse texto, esse trecho todo. Fala acerca de Cristo, de que tudo foi feito por Ele, para Ele, da sua atuação na criação e que a criação está sujeita a Ele. Paulo utilizou esse trecho para mostrar, Jesus tem a supremacia sobre tudo. Os versículos 9 a 15 do capítulo 2, Paulo vai fazer a mesma coisa, vai falar acerca da supremacia de Cristo, inclusive com relação às ordens, às prescrições judaicas, falando de circuncisão. Jesus é suficiente, Jesus está acima de tudo isso. Nós não precisamos mais dessas ordenançazinhas. E num próximo trecho, Paulo vai falar acerca desse assunto, no capítulo 3, os versículos 1 a 4. Então, são aí focos da atenção de Paulo, que Paulo quer tomar dos seus leitores, e falar acerca da supremacia e suficiência de Cristo. Isso é muito importante, porque nós, pensando nisso, tendo isso como pano de fundo nas nossas mentes, nós lemos a carta de outro modo. Nós lemos a carta do modo como ela deve ser lida, do modo correto, sem criar especulações, sem usar a nossa própria imaginação. Muito bem? Espero que vocês tenham isso em mente para o mês de julho, para o mês de agosto e para até quando terminarmos a carta. Paulo queria combater a heresia de Colossos como? Mostrando a supremacia e a suficiência de Cristo para a vida da igreja. Muito bem, eu formulei para o versículo 6 e 7 do capítulo 2, eu formulei aí uma mensagem central, e vocês devem verificar se essa mensagem central está realmente no texto. Ao longo da explicação, nós devemos, no final, realmente essa mensagem que Paulo quis transmitir. Nós, os pregadores, nós tentamos aí colocar em algo mais didático, sintetizar a ideia do texto para facilitar a compreensão. Então vejam se realmente nós não podemos inventar coisas, nós não podemos inventar aqui, Paulo está dizendo isso. Ao longo da explicação e no final vocês devem responder se a mensagem central apresentada ela realmente está no texto. Então prestem atenção, vocês têm uma tarefa: criticar o pregador. Não só receber a mensagem que está, mas avaliar como os bereanos faziam. Eles ouviam, será que isso está realmente na palavra? E aí sim faziam o seu juízo de valor. E acatavam o ensino correto, o ensino sadio. Então vocês, além de estarem ouvindo a palavra sendo exposta, devem avaliar se o que está sendo dito vem de fato da palavra de Deus. A mensagem central é a seguinte: o crente convicto é reconhecido por sua constância inabalável. O crente convicto é reconhecido por sua constância inabalável. Vamos olhar agora para o texto. Vamos ver se essa mensagem central se encaixa no que Paulo quer dizer nos versículos 6 e 7 de Colossenses 2. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O cristão convicto é reconhecido por sua constância inabalável. A partir dessa mensagem central, eu formulei aqui, nós vamos estudar 3 elementos dessa constância inabalável. 3 elementos que compõem essa constância, essa perseverança inabalável. O primeiro elemento é o seguinte: a submissão a Cristo. E a submissão a Cristo está aí no primeiro trecho do versículo, na verdade está no versículo 6, todo o versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Alguém tem alguma tradução diferente? A minha começa com portanto. Alguém tem alguma outra tradução? Não? Como pois
A do Joás é de 1830. Assinada, é o manuscrito de João Ferreira de Almeida. Ora, como receber isso? Ora, são conjunções, me corrijam aí os professores de português. São conjunções que trazem uma relação, que querem, têm um propósito de fazer uma relação com o que foi dito anteriormente. Portanto, ora pois é coisa de português, né? Portanto, consequentemente, Paulo, ele quer, obviamente, relacionar o que ele vai dizer com o que ele acabou de escrever, especialmente o versículo 5, o versículo 5 diz assim, volte seus olhos para o versículo 5. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Estou feliz por causa disso. Portanto, consequentemente, desta forma... Só que Paulo, ele utiliza esse gancho, esse link, mas ele ainda não fala, portanto, vivam de maneira... Geralmente faz assim, não é? As cartas, vocês que estão firmes na fé, vocês que se apegaram à esperança, logo, façam isso, vivam de maneira digna. Ele não faz isso ainda. Ele vai fazer no versículo 7. Mas ele quer estabelecer uma conexão com o versículo 5. Por quê? Vejam, não sei se vocês conseguem notar. No versículo 5, ele fala que os colossenses estavam firmes na fé. A fé é o ato de crer, certo? É o ato de crer no Evangelho. Aqui nós sempre enfatizamos, na verdade, Paulo sempre enfatiza o Evangelho, sempre enfatiza a mensagem do Evangelho, mostrando inclusive Cristo como sendo o cerne do Evangelho. Então, estar firme na fé é crer e manter-se firme nessa crença. E aí ele usa um verbinho aqui no versículo 6, diferente. Ele poderia escrever assim, portanto, assim como vocês creram em Cristo. Ele não poderia ter escrito isso? Porque ele acabou de falar que é firmes na fé. Fé, ele já tinha discorrido acerca disso, firme na fé, crer em Jesus. Ele podia, portanto, assim como vocês creram em Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver dele. Não teria sentido também? Mas ele escolhe um outro verbo. Ele escolhe um outro verbo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo. Aqui fica muito clara a estreita relação entre o crer e receber. E o que isso nos diz respeito? Irmãos, existiu naquela época existiu, e existe hoje também, mas vou falar um pouco daquela época. As verdades apresentadas pelos filósofos gregos eram coisas muito belas. Eram coisas assim, eram proposições elevadíssimas. Que se as pessoas entendessem, você atingiu um conhecimento superior. E o fato de crer em Jesus é também entender as verdades concernentes ao Evangelho. Mas não é só isso. A fé salvadora, a fé de uma constância inabalável, ela não é só crer nas verdades acerca do Evangelho, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de que agora nós temos paz com Deus. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito ouvir, assimilar de alguma forma no nosso intelecto. Realmente. Isso é muito bonito. Mas Paulo faz uma conexão entre o crer, entre você saber essas verdades, que nós sabemos, de acordo com 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, nós só podemos fazer isso por causa da obra do Espírito Santo em nós. Mas nós compreendemos, nós aprendemos e assimilamos essas verdades, e elas não devem só ficar aqui, no campo do intelecto, no campo das coisas que nós sabemos. Não. O fato de receber Cristo não é só crer em Cristo. Receber Cristo
a construção que Paulo faz aqui é muito parecida com como receber uma esposa. Um exemplo de Mateus 1, versículo 20 e o versículo 24. Aqui, você quando recebe Cristo, é como se estivesse casando com Ele. Como se estivesse se unindo a Ele. É como se estivesse se colocando debaixo do senhorio dEle. Não é como, é estar se colocando debaixo do senhorio dEle. Se unindo a Ele em estreita relação. Num relacionamento estreito, próximo, dependente. Essa é a ideia aqui. Não é só saber, realmente. Imagine a relação de casal. Os irmãos que são casados aqui podem talvez compreender isso aqui, esse exemplo. Eu sei, por exemplo, eu já mencionei isso aqui outras vezes. Eu sei que a minha esposa gosta de palmito. Eu sei disso. Ela gosta de palmito e torrone. Parece bobeira, mas no dia dos namorados eu dei um pote de palmito e um doce lá, um torrone, e dei outras coisas também. Mas eu dei e ela ficou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Mais do que se tivesse dado um buquê de rosas. Eu já dei buquê de rosas. Ela, mas buquê de rosas, as rosas morrem. Mas ela gosta muito disso. Legal, é importante saber isso. É importante saber o que a sua esposa ou seu marido gostam. É importante? É importante. É como conquistá-lo diariamente. Saber as suas preferências, como ele gosta dos ovos, se é gema mole, gema dura. Se a esposa gosta ou não gosta que deixe a toalha molhada em cima da cama. Eu nunca vi nenhuma que goste. Mas imagine você em posse de todas essas verdades e não fazendo nada em prol delas. Eu sei que minha esposa gosta de palmito. E daí? Isso seria um mero conhecimento inócuo na minha mente. Mas eu ajo, as minhas ações são em direção a isso. Dia dos namorados, eu vou levar uma jarrinha, vou levar um potinho de palmito, porque eu sei que ela gosta de palmito. Hoje eu vou lavar a louça. Hoje eu vou fazer o prato preferido dele. Eu vou fazer arroz, bife e batata frita. Então, irmãos, é essa a ideia aqui. Não é só você saber e conhecer as verdades acerca do Salvador e crer e ter fé nele, mas é você agir em prol disso. É você se submeter e estar em estreita relação com o Senhor. Essa é a ideia entre o crer e o receber. Esse é o único lugar na literatura paulina, o único lugar em que o verbo receber é utilizado com relação a alguém. Nas outras vezes em que isso ocorre, geralmente recebam o conhecimento, recebam um objeto não especificado, mas aqui é uma pessoa, receber Cristo. Ele utiliza isso nessa ideia, de estarmos unidos a Ele, aceitá-lo e receber a Ele. Muito bem, vejam aqui, importante, portanto aqui o Robson sempre menciona, nós devemos olhar para essas palavrinhas, porque elas fazem toda a diferença na compreensão do texto. Toda a diferença. Segue aí a explicação do texto. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Por que Paulo faz essa construção aqui, que também é inédita? Ele não usa Jesus Cristo Senhor. No grego, se os irmãos forem notar, no grego, nas outras vezes que isso aparece, não tem o artigo, Jesus Cristo, o Senhor. Aqui tem. É a única vez que aqui tem o artigo. Cristo Jesus, o Senhor. Por que é importante? Porque Paulo fez isso. Porque Paulo destacou o senhorio de Cristo nesse texto. Por que ele fez isso?
Paulo quer destruir a ideia gnóstica de que Jesus é uma emanação de Deus. Quando o verbo Kyrios é utilizado com relação a Cristo, muitas vezes, todas as vezes, quer denotar a divindade do Senhor. Porque só Deus é Kyrios. Só Deus é Kyrios. Então, quando Paulo... Lembrem que eu falei para vocês que Paulo sempre dá umas pinceladas nessa questão da supremacia de Cristo. Aqui é uma delas. Cristo Jesus, o Senhor. Então a ideia gnóstica de que Jesus era mais lembram aquela ideia que eu falei para vocês de que existiam autoridades territoriais? Os gnósticos e os gregos criam que existiam essas autoridades territoriais. Então tinha um deus de Pinheiros, tinha o deus de Cotia, tinha lá a emanação da Granja Viana, tinha a emanação de Guarulhos é demônio. Então tinha cada região era governada por essa emanação. Paulo quer destruir isso de maneira efusiva. Jesus Cristo, o Senhor. Sempre fazendo os colossenses lembrar, vocês receberam Cristo Jesus e Ele é o Senhor. Ele é o Kyrios. Ele é Deus. Ele é dono. Ele tem autoridade sobre tudo. Então sempre querendo destruir essa ideia gnóstica e que fazia parte da heresia de Colossos. Existe o reforço dessa ideia no versículo 9. Se vocês olharem, eu não vou ler o versículo 9, mas existe o reforço dessa ideia no versículo 9. Fala dessa ideia que Jesus é Deus. E nós vamos passar por esse versículo na semana do dia 15. Muito bem. Seguindo aí. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Alguém tem alguma outra tradução para esse trechinho? Continue a viver nele? Também andai nele. Andar é melhor. Andar é o verbo literal do grego, andar. Alguém tem alguma outra? É que é difícil de traduzir, porque é um verbo só. É difícil de traduzir porque ele usou o particípio médio passivo, e é difícil a tradução apurada. Mas a ideia é essa mesmo. Assim como vocês receberam, ande nele, dependam dele, continuem, e dá essa ideia de continuação, de que não é algo que pode parar, não é um verbo que é uma ação ali que começa e se encerra no tempo, não. É algo que começou e não tem fim, que deve continuar. Essa é a ideia. Então, como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, andem nele. Andem e não parem de andar nele. E andar é essa ideia de viver na dependência dele, de obedecê-lo, de estar essa estreita relação com Cristo, é andar nele. Vejam aqui a explicação um pouco melhor no texto de Romanos 6. O que era esse andar nele? Romanos 6. Eu vou ler os versículos 3, 4 e 5, depois o 8 e o 11. Romanos 6 diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Vejam aqui o início da nossa relação com Cristo. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vejam aqui, andar nele. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui as pessoas podem compreender de uma forma um pouquinho equivocada. Parece que Paulo usa o verbo no futuro, mas no versículo 4 ele diz algo no presente. Também nós vivamos uma vida nova com relação à ressurreição do nosso Senhor. Então existe
obviamente, uma ressurreição futura para nós. Mas a ressurreição espiritual, por assim dizer, ela já aconteceu. Nós agora fomos vivificados, temos vida em Cristo Jesus. E essa vida deve se manifestar numa vida nova que vive em Jesus, que anda nele, que anda no Senhor. Segue aí a leitura no versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vejam aqui a estreita relação que há entre o crente e o Senhor Jesus. Não é só crer, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio. Se isso não tem reflexos na sua vida, se isso não tem reflexos, o que importa? Até o bêbado do bar lá crê. Você chega lá no bar e pergunta, quem crê em Jesus? Eu creio em Jesus, creio. Você crê que ele morreu? Creio. Não faz diferença. Não faz diferença. Crer em Jesus e recebê-lo é andar nele, é estar sujeito, submisso a ele. Para quê? Para que você tenha uma constância inabalável. É o primeiro elemento da perseverança do cristão. O cristão que é reconhecido por essa constância inabalável é a submissão completa, total ao Senhor, de mente, corpo e alma. Submissão ao Senhor. O segundo elemento dessa constância inabalável é o alicerce sólido. É um alicerce sólido. O primeiro elemento é a submissão a Cristo. O segundo elemento é um alicerce sólido. Vejam aí o comecinho do versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. O Robson costuma sempre apontar nos seus sermões a importância das repetições realizadas pelo autor bíblico. O Robson sempre menciona isso, e é muito importante os irmãos terem isso em mente quando estão diante do texto bíblico. Por quê? Porque Paulo faz isso muitas vezes. Muitas vezes. E não é sem motivo. Por que ele repete tanto? Às vezes João faz isso. João, nossa, quem já leu as cartas de João aqui, parece que, João, você parece estar falando com criança. Você tem que repetir. Por que os autores bíblicos fazem tanto isso? E, obviamente, o Senhor que os inspirou, que a gente esquece. E a ênfase tem o condão de fincar aquelas verdades no nosso coração. Eu quando quero que minha filha aprenda algo, que não pode bater nas pessoas, tem que fazer carinho, eu tenho que repetir isso inúmeras vezes. Não é só uma vez, pronto, aprendeu. Nunca mais ela vai bater em ninguém. Não, tem que repetir inúmeras vezes. Mas é só uma criança. Meus irmãos, nós, diante da sabedoria do nosso Pai e Senhor, nós somos meras crianças. E crianças birrentas ainda. Crianças rebeldes. Então, por isso que o texto bíblico repete tanto. E Paulo faz a mesma coisa aqui. Enraizados e edificados nele, firmados na fé. Paulo, ele utiliza duas figuras aqui. Uma com relação à botânica, de uma árvore que tem raiz. E a segunda na construção civil de um edifício bem edificado, com um alicerce próprio, sólido, que não se abala. Eu tentei achar aí, será que Paulo utilizou essas figuras de maneira diferente? Será que ele queria dizer algo? Eu não consegui. Eu acho que é só ênfase mesmo. Eu acho que é só... Não tem assim nenhum sentido obscuro, não necessariamente obscuro, mas algum sentido por trás. Por que a figura da árvore? Por que a figura do edifício? Eu não creio que Paulo tenha isso em mente.
Não creio que Paulo tenha isso em mente. Mas nós podemos, mesmo porque Paulo não tinha o texto bíblico completo, mas nós podemos lembrar de alguns textos que falam, e textos do próprio apóstolo Paulo, textos que falam que nós não poderíamos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Vocês já viram uma árvore ser arrancada pelo vento? Vocês já viram isso? Claro, eu não vi ao vivo, né? Mas eu já vi uma árvore, esses temporais de São Paulo, já vi árvores sendo arrancadas, árvores no meio da rua. Árvores grandes com raízes sólidas, sendo arrancadas pelo vento. Talvez essa figura da árvore possa remeter também, além de uma árvore que tem raiz, que não é levada por temporais de doutrinas, por ventos de doutrinas, também pode lembrar a ideia da árvore que dá bom fruto. Aquele que é enraizado em Cristo, e aí é o texto do nosso próprio Senhor, aquela árvore que está enraizada, que a boa árvore, ela sempre vai dar bom fruto. A árvore ruim vai dar fruto ruim. Então aquele que está enraizado em Cristo vai dar frutos bons, porque está enraizado em Cristo. Aqui a figura do prédio, do edifício, aquele que está edificado em Cristo, talvez possa remeter na nossa mente a ideia de que Jesus é a nossa pedra angular. Jesus é a sustentação do nosso edifício, que não cai, que não entra em colapso e desmorona por qualquer incêndio, por qualquer intempérie. Porque Jesus é o fundamento do nosso edifício. E Paulo utiliza, tem a terceira aqui, a terceira não é necessariamente relacionada a Cristo, mas ele repete o que ele disse no versículo 5, firmados na fé. Alguém tem alguma outra tradução? Joás, sua tradução dos monges beneditinos. Como é que está aí? Enraizados e edificados nele, versículo 7. Arraigados e sobre-edificados nele. E depois? Confirmados na fé. Confirmados na fé. Confirmados também. A ideia é firmados, confirmados, são sinônimos e se relacionam também com os arraigados e edificados. Só que aí a relação é na fé e não necessariamente em Cristo Jesus. Mas tudo parte de uma mesma ideia. A ideia dessas duas figuras, aliado ao fortalecimento da fé dos colossenses, era tudo o que eles precisavam para manter o evangelho vivo e atuante no meio deles. Porque lembram que ele utilizou o particípio: continuem a andar nele, andem nele e não parem. Então, se vocês estão arraigados, edificados e firmados na fé do Senhor, vocês crescem, vocês dão fruto, vocês progridem na fé. Era tudo que aqueles irmãos precisavam. Eles não precisavam de ideias gregas, eles não precisavam de ideias de regrinhas legalistas, não precisavam disso. Eles só precisavam estar enraigados e edificados em Cristo e firmes na fé, confirmados na fé. Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro 2 para notar essa ideia de crescimento, de algo que tem saúde. A árvore que está plantada numa raiz, e tem uma raiz sólida, está plantada num solo saudável, ela cresce e se expande. 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva aqui é Jesus, né? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual,
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por sermos nutridos por essa raiz, por estarmos alicerçados na pedra viva, nós também somos pedras vivas na edificação dos nossos irmãos, na edificação de uma casa espiritual. Muito bem, esse aí foi o segundo elemento de uma constância inabalável, que é o alicerce sólido. O terceiro elemento que perfaz uma constância inabalável é uma gratidão abundante. Aqui eu tive um certo problema. Quando eu me deparei com o texto, eu não sei se o Robson faz isso, provavelmente faz assim. Quando nós vamos preparar um sermão, nós nos colocamos diante do texto, primeiramente, e lemos o texto, lemos às vezes a carta inteira ou o capítulo somente, e pensamos acerca do que o texto diz, sem olhar comentários, sem olhar a Bíblia comentada, só o texto, puramente o texto. Oramos, obviamente, sobre a direção do Espírito Santo, queremos entender o que o texto diz. E aí eu li os versículos 6 e 7, e o versículo 7 termina, transbordando de gratidão. Parece meio jargão aqui, né? Ó, vocês receberam a Cristo Jesus, tudo tem uma conexão. Continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Legal, tudo tem uma... transbordando de gratidão. O que a gratidão tem a ver com o que ele acabou de dizer? Eu tive fiquei pensando, gratidão... Porque assim, nós sabemos que a gratidão do crente, ela deve ser constante também, ela deve ser perene, porque o cristão recebeu tudo do Senhor, tudo recebe do Senhor, a fé, a salvação, a graça para o dia a dia, tudo, mas parece meio jargônico aqui, parece meio... Paulo, vamos terminar a frase, Paulo? Acho que a transbordando de gratidão, bota aí. Qual é a relação? Por que Paulo colocou isso aqui? Aí eu fui, não consegui, sozinho eu não consegui, aí eu fui para os comentários. Aí encontrei lá um comentário que me chamou a atenção. E por isso que eu fiz vocês lembrarem da heresia de Colossos. Porque os elementos do gnosticismo, ali do misticismo grego, falavam desse conhecimento especial que as pessoas poderiam alcançar. Isso seria a sua experiência de vida. Isso tornava os crentes orgulhosos. Esse conhecimento especial. Isso criava castas dentro da igreja. Aquele irmão ali, ele, meio fraquinho ali, não conhece muito não. Eu já entendi todos os mistérios. Já compreendi o mistério. Ele usa a palavra mistério nos versículos anteriores. Eu compreendi o mistério, as riquezas do Senhor eu compreendi. Isso cria um crente orgulhoso. Cria. Não sei se parece muito com o que nós temos hoje. Aí, aquele ali foi batizado no Espírito. Aquele ali esse aqui não foi batizado, não. É meio ralé, é um crente ralé. Ele está buscando o batismo. Está buscando, não sei se ele vai achar. Mas mesmo, eu dei esse exemplo aqui do pentecostalismo, neopentecostalismo, mas isso no nosso meio aqui pode criar também, aquele irmão ali, ele é estudado em Harvard, ele fez curso de teologia, enfim, qualquer outra coisa. Aquele irmão tem posses, ele é rico, qualquer outra coisa pode gerar um orgulho, gerar algo que nós não somos nem devemos ser, se o Senhor não quiser. Então Paulo ele coloca aqui no final, transbordando de gratidão. Por quê? Porque isso tem relação, irmãos, é incrível, relação com o que ele disse, e eu não falei propositadamente. Vejam no versículo 6, ele começa, assim como vocês receberam a Cristo. Isso demonstra que alguém pregou para eles, que a eles foi dado o Senhor. Eles não, vem cá, chamou o Senhor e entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida. Não.
E olha, Paulo, essa mesma ideia no versículo 7. Firmados na fé, como foram ensinados. Então, tudo que vocês receberam, o conhecimento de Cristo, e aqui é o objetivo de Paulo, o conhecimento de Cristo que vocês têm, vocês receberam de outras pessoas. Vocês receberam de Epáfras, que recebeu de Paulo. Então, irmãos, não se orgulhem de, eu conheço os mistérios, eu tenho um conhecimento superior. De maneira nenhuma. Sejam humildes. A ideia de gratidão sempre está atrelada ao reconhecimento de que você recebeu algo, de que você tem uma dívida com relação a alguém. Essa é a ideia de gratidão. A gratidão parece estar conectada fortemente com a humildade. Que a pessoa que reconhece que deve algo a alguém, que é grata em seu coração, ela tem a humildade de se colocar debaixo disso. Realmente eu não merecia e recebi. Por isso que Paulo coloca aqui, porque na igreja poderia ocorrer essas divisões, como ocorreu na igreja de Corinto. Divisões ali, pessoas, eu sou aqui, não, eu entendo melhor. Isso não poderia ocorrer na igreja de Colossenses. Por isso que Paulo coloca transbordando de gratidão nesse pedaço. Vejam aí, isso é tão importante, a gratidão é tão importante na teologia de Paulo, na carta aos Colossenses, que ele enfatiza isso em outros textos. Vejam em capítulo 3, versículo 15 até o 17. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, a unidade do corpo de Cristo. E sejam agradecidos. Aí o versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vejam aqui, o crente deve transbordar de gratidão. Deve sair gratidão dele, ele deve mostrar isso nas suas ações. Ele deve ter uma postura humilde. Ele deve ter uma postura que demonstra que eu não tenho nada em mim mesmo. Tudo eu recebi do Senhor. A fé que eu tenho, eu recebi do Senhor. Se eu sou firme na fé, isso eu recebi do Senhor. Se eu estou enraizado no Senhor, é porque eu recebi isso dele. Porque Ele é o meu solo. Eu transbordo de gratidão. Isso em capítulo 4, versículo 2 também. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Paulo repete isso várias vezes na carta, porque isso é um assunto importante para os colossenses, para que eles não olhassem para o seu conhecimento, para as ideias da heresia de Colossos e se colocassem acima uns dos outros. Não. Tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor e dele dependemos. Então transbordem de gratidão. Porque justamente para contrapor o orgulho soberbo dos falsos ensinos e demonstrar que recebemos tudo do Senhor Jesus e a Ele tudo devemos. Vamos conferir agora versículos 6 e 7. Será que o versículo 6 e 7 diz que o cristão convicto é reconhecido por sua constância inabalável? Essa é a mensagem central. 3 elementos dessa constância inabalável: a submissão a Cristo, um alicerce sólido e uma gratidão abundante.
É difícil ser grato, é difícil demonstrar gratidão. Não é só, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Não é só isso. Quando você é realmente grato a alguém, quando você realmente está agradecido, você, olha irmãos, você faz de tudo para agradar aquela pessoa. Faz de tudo. Eu lembro de meus pais, nós estávamos construindo uma casa num terreno invadido, lá na Jaua Rural, extremo zona norte de São Paulo. Naquela época era comum invadir, não estou falando que é certo, mas meu pai comprou de um outro que comprou, aí comprou lá um terreninho numa área gigantesca, estão lá até hoje, a prefeitura acabou legalizando aquele pedaço. Mas nós tínhamos poucos recursos, meu pai trabalhava como zelador, minha mãe era costureira, enfim. Graças a Deus fomos construindo ali a casa ali. E olha irmãos, o que nós recebemos da igreja, nós não podemos contar aqui. O pastor, na época não era o pastor Marcos, era o pastor anterior, fez uma campanha lá, os irmãos doaram os tijolos, os blocos lá para construir a casa. Teve uma irmã, naquela época, eu não era criança, não entendia muito bem, mas teve uma irmã que doou a laje. Uma irmã. O que os meus pais queriam fazer, no limite das suas posses, ali da sua capacidade, para aquela irmã, eu ficava impressionado, assim, mas o que essa mulher, assim, depois que eu fui compreender, eu era criança, depois que eu fui até saber que essa mulher deu a laje pra gente morar, e a gente bateu a laje e foi morar, aí foi acabando a casa enquanto estava lá dentro. Meus pais chamavam ela para ir lá em casa, e tomava café, e eu saía com o filho dela, e meus pais, a gente saía junto e conversava e ria. Meus pais sempre numa postura muito de gratidão, de muita alegria, de agradecimento àquela mulher que deu a laje da nossa casa. Então sempre querendo fazer o bem para ela. Sempre, sempre. E eu olhava, nossa, essa deve ser uma pessoa muito especial para os meus pais. Porque eles tratam ela de uma maneira muito atenciosa. Isso é demonstrar gratidão, é transbordar de gratidão. E quando nós transbordamos de gratidão com relação ao Senhor e aos nossos irmãos, reconhecendo que nós recebemos tudo dele, nós servimos a Deus com os nossos recursos, nós servimos os nossos irmãos com os nossos recursos, porque nada é nosso, tudo nos foi dado. Eu elaborei 3 aplicações. O crente convicto de sua fé obedece prontamente o Salvador. O crente vacilante vive tropeçando em pecados e maus hábitos. Está aí o contraste. Sua vida reflete submissão às ordens do Senhor? Você é um crente convicto ou um crente vacilante? Volta e meia, caí de novo. Não vou para frente, eu nunca consigo vencer esse pecado. O crente convicto não, ele é resoluto. Eu não somente creio no Senhor, eu recebi o Senhor, estou unido a Ele, e eu vou obedecê-lo, não importa o que for. Esse é um crente convicto. Segundo, para estar fundamentado em Cristo, é preciso devoção constante e diligente. Suas ações refletem o alicerce sólido de suas convicções. Nós julgamos ser conhecedores de uma teologia correta, de uma teologia ortodoxa, de uma teologia reformada, e isso é muito comum nos dias atuais. Está cheio de gente aí nas redes sociais, eu inclusive não aguento mais rede social, estou quase para sair, porque gente, o que tem de crente nessa rede social, mas como assim? É gente, porque na rede social você é quem você quiser. Então você coloca lá a frase de fulano de tal, um texto espiritual. E no pessoal você não encontra isso. Você não encontra. Você não encontra essa convicção toda. Você vê crentes vacilantes, pessoas estranhas, às vezes nem parecem crentes.
Mas na rede social está lá, tudo te entrega o Senhor. E é um versículo bíblico. Ai, nossa, que espiritualidade. Será que essa pessoa tem um alicerce sólido? Será que ela creu no Senhor e também o recebeu e se uniu a Ele? Será que essa pessoa está enraizada, está crescendo e dando frutos, não só na rede social, mas fruto dentro da sua casa, fruto no seu trabalho, fruto na sua igreja, na sua escola, na faculdade, seja onde for. Frutos que demonstram, não é só o crente agente secreto. Não, acho que aquele cara ali é crente, hein? Acho. Não sei não. As pessoas precisam saber que você é crente. Olhar, aquele cara ali, se ele não for crente, ele é muito estranho. Dá quase na mesma coisa, né? Se ele não for crente, ele é muito estranho. Porque, ele não bebe, ele não fica aqui na rodinha falando de mulher, ele não vai pro happy hour com a gente, se embebedar, não faz isso. Aquela senhora ali, ela é crente, ela tá lá tá lá em casa, amando seu marido, cumprindo as suas funções. Não fica na balada, postando foto em balada. Não. Se veste bem, se veste decentemente. É isso é dar frutos, isso é mostrar que você está num alicerce sólido. Mostrar as suas convicções. Não é no Facebook que a gente mostra as nossas convicções, não é. Não é no Instagram, seja lá onde for, nas redes sociais. É no dia a dia, é no andar em Cristo. Andar, não é postar Cristo, é andar em Cristo. Terceira, no fim das contas, tudo é por Ele e para Ele, Colossenses 1,16. E dele tudo recebemos. Sua postura reflete gratidão transbordante diante das circunstâncias. E aí eu coloquei o diante das circunstâncias para nos provocar. Porque é fácil ser grato quando tudo temos. Aquele emprego maravilhoso, conta bancária gorda, saúde para dar e vender. É maravilhoso. Senhor, como eu sou grato a Ti. Que alegria poder Te servir. Mas e quando a noite escura da doença vem? Quando a noite escura do desemprego vem? Quando o desespero se instala na nossa vida, nós vamos manter a mesma postura? Senhor, obrigado porque tudo recebo de Ti. O crente que tem uma gratidão transbordante, ele faz isso. Ele olha para o céu: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sou grato a Ti por tudo que tenho e por tudo que não tenho. Porque o Senhor é Senhor, é o Kyrios da minha vida, é o soberano, e cuida de mim, e eu sou grato por isso. Muito obrigado, Senhor. Essa é a postura do crente que transborda de gratidão. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra. Ó Deus, nós estamos tão distantes do Teu ideal, mas nós nos aproximamos de Ti neste momento, ó Deus, te suplicando auxílio, te suplicando um despertamento maior para as Tuas verdades, que nós tenhamos, todos aqui tenhamos uma vida mais firme nas verdades que cremos, uma vida que demonstra mais o cristianismo que professamos crer. Ó Deus, ajuda-nos, acende em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos controle e nos leve a realizar o que a Tua palavra requer de nós, o que os Teus mandamentos nos prescrevem. Ó Deus, ajuda-nos a sermos crentes, resolutos, firmes de nossas convicções, não somente em nossa mente, em nosso coração, mas frutificando em toda boa obra.
mostrando que o Senhor é quem faz toda a diferença em nossa vida. É o Senhor em que nos dá tudo, nos concede tudo. Ajuda-nos a vivermos assim, ó Deus. Que a nossa segunda-feira seja diferente e assim prossigamos andando no Senhor Jesus, em estreita relação com Ele. Em nome dele que nós oramos.